Vamos orar? Continuar a nossa leitura. Estava lendo aqui uma observação, depois eu vou comentar rapidinho com vocês sobre a localização. Aqui na minha Bíblia, na verdade, aqui na arqueológica, ele traz uma informação. Eu comento com vocês aqui. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre nós. Nós te agradecemos pelo favor que o Senhor estende sobre as nossas vidas. Realmente favor que nós não merecemos, que doa a nós vida e sustenta a nossa vida, Senhor. Senhor, não só a nossa vida, mas a vida que Cristo conquistou na cruz por nós. Uma vida de qualidade eterna que já podemos viver aqui nessa terra pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor, adoramos o seu nome, bendizemos o seu nome, te agradecemos pela tua bondade e teu amor que permanecem para sempre, de eternidade a eternidade, Senhor. O Senhor estende sobre nós a tua bondade e a tua misericórdia. Dá-nos mais um dia diante da sua palavra, ilumina a nossa mente, para lermos o Evangelho de Marcos e entendermos essa mensagem, que é a única mensagem que pode salvar a nossa vida e a humanidade. A ti a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos retomar rapidamente. Lembra que em Marcos capítulo 4, Marcos contou algumas parábolas que Jesus contou, parábolas que estavam explicando a respeito de alguns princípios de funcionamento do reino de Deus, certo? Aí depois a gente passou lá para o final do capítulo 4, na semana passada, onde Jesus faz aqui um milagre, uma maravilha de poder, de autoridade sobre uma tempestade. O que nós focamos a semana passada, que é muito importante, para vocês não esquecerem disso? Quem mandava o mar e as ondas e as tempestades se aquietar na cabeça do judeu, quem era? Só Deus. Lembra que a gente leu 3 ou 4 salmos, mostrando que os salmistas adoravam e louvavam a Deus pelo poder que Deus tinha para acalmar as tempestades, aquietar o mar, porque isso é um poder divino. Quando Marcos está contando a história de Jesus aquietando a tempestade naquele momento, obviamente ele está o quê? Ele está apontando uma natureza de Cristo. Qual das duas? Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Ele está apontando o que? A filiação. Ele está apontando a natureza divina de Jesus. Ele não é só o Cristo, ele não é só aquele que seria ungido, mas esse ungido é Filho de Deus. Ele tem a natureza do Deus eterno, então ele tem o poder sobre a tempestade, ele tem a autoridade sobre as leis da natureza. Então Marcos está construindo aqui a identidade de Jesus. Lembra o seguinte, no capítulo 1, Marcos afirmou quem Jesus era. A partir do final do capítulo 1 para cá, preste atenção no que está acontecendo. É como se Marcos estivesse escrevendo como se a gente não soubesse quem Jesus era. Ele está agora contando de uma forma que vai construir, ele está construindo relatos que vão provar aquilo que ele afirmou lá no começo. Tá? Os discípulos não sabiam quem Jesus era. Nós sabemos porque nós lemos o capítulo 1. Os discípulos não leram o capítulo 1. Essa história eles estavam vivendo com Jesus. Então você vai perceber que em alguns momentos os discípulos não entenderam ainda quem Jesus era. Tanto é que nessa hora eles ficaram com medo e não tiveram fé. Se eles soubessem quem Jesus era, estavam com eles no barco, eles não iam temer nunca. Por quê? Porque Deus em carne está comigo. Por que eu vou ter medo de uma tempestade se Ele fez a natureza? Então eles não tinham essa compreensão. Essa identidade de Jesus está sendo construída em cada relato, em cada situação que está acontecendo, que Marcos está colocando. Está dando para entender, né? A partir disso agora, tem um outro relato de novo da autoridade de Jesus sobre espíritos demoníacos, sobre espíritos imundos.
espíritos que vão ser sentenciados, né, a serem destruídos pela ira de Deus, julgados por Deus. E esses espíritos estão no mundo, estão atormentando pessoas que estão afastadas, a humanidade afastada de Deus. E Marcos é um dos que relatam bastante questões relacionadas a isso, mostrando a autoridade de Jesus sobre esse mundo espiritual maligno, né? Então ele mostra como Jesus tinha essa autoridade. Então é mais um relato. Então o que acontece? Ele está lá na tempestade, de repente ele vai para um lado do mar, ele vai para o lado oriental, do lado leste. E ali ele para naquele lugar. Qual que é o que eu falei que minha mãe levantou a situação semana passada? Tem algumas pessoas, alguns evangelistas, como Marcos e Lucas aqui, ele descreve esse lugar, o lugar dos Gerazenos. Mateus escreve Gadara, Gadarenos, e tem alguns manuscritos Gergesa. O que essa Bíblia aqui, que é arqueológica, ela traz essas questões, né, mais históricas e tudo de arqueologia? Eles encontraram manuscritos gregos com os 3 nomes. Então o mais importante é que eles não tinham interesse de dar uma localização exata, era a questão da região, porque esses 3 lugares ficavam na região oriental e leste do lago. Alguns acreditam que no lugar melhor não é Gadara, o lugar melhor é Gersera, por causa da localização próxima ao mar, que outros lugares não estavam. Então, uma discussão só de território exato ou não muda em nada o relato e a situação. Então não havia uma preocupação de exatidão, né, do local. O que existia a importância que era o território. Era um território a leste do lago, um território gentil. Lembra que eu falei isso? É um território que não pertencia aqui onde Jesus pisou, na terra de Israel mais. Era uma região dos gentios, tanto é que nós vamos ver que eles cuidavam, um relato aqui que aparece em outras situações, do mesmo Mateus conta isso também, Lucas conta, então tem alguns detalhes que alguns contam mais que outros, né? Mas tinha ali que o Espírito é mandado para os porcos. Você lembra da situação? Por quê? Porque o judeu não criava porco. Essa criação de porco, de suíno, já era numa região gentílica, não tinha problema nenhum. Era considerado um animal cerimonialmente impuro, imundo, né? Conta-se até, vocês me permitem contar a historinha, não sei se já ouviu isso. Conta-se até numa época lá antes da guerra, onde os judeus moravam na Europa. Os judeus, eles sempre tiveram a fama de ser economicamente prósperos, né? E lá na Alemanha, isso, se eu não me engano, a história foi em cima disso. E aí eles acabavam como se emprestando dinheiro para algumas pessoas de comércio alemão, ou vendiam coisas. E aí os alemães, eles tinham que pagar, e aí os judeus saíam cobrando, né? Cobrando aquilo que eles estavam devendo para eles. Aí os alemães tiveram uma sacada assim para não pagar na data. Eles começaram a guardar o dinheiro. A história é essa, a lenda é essa, dentro de cofrinhos de porquinho. Da onde surge aqueles cofrinhos de porquinho? Tá, a lenda é, não sei se é verdade, contaram como uma história. Então os judeus, os alemães falaram: peraí, o porco é imundo para os judeus, vamos guardar dentro do porco, vai que eles não pegam o nosso dinheiro. E aconteceu isso, eles iam lá trazer um porquinho para o judeu, e fala: pode pegar. Eles: não, depois a gente passa, outra hora a gente pega. E eles não pegavam o dinheiro por causa do porco, né? Essa é uma história que eu li, eu não lembro mais há tanto tempo, e eu não lembro mais se é uma exatidão, né, de fatos, ou é só uma história, mas faz sentido, né? Por que eu estou falando? Porque o porco era um animal para os judeus cerimonialmente impuro, então ele se mantinha afastado, tá bom? Então, em relação à região, a importância é o que? É uma região de gentios. Isso que eu quero que vocês notem. Jesus vai interagir agora com pessoas não judeus, não de Israel, não do povo de Deus. Isso é muito importante.
porque o ministério de Jesus já está semeando nos discípulos, para eles entenderem que a mensagem do reino de Deus e a bênção do reino de Deus não ia atingir somente Israel, ia atingir as outras nações. Isso é importante, esse relato é extremamente importante por causa disso. Então vamos ler e a gente volta comentando. Marcos capítulo 5. Algumas coisas a gente já falou semana passada, a gente retoma. Vamos lá. Vamos ler o relato inteiro para a gente pegar aqui o fio da meada. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, como eu acabei de falar. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Lembra por que eu te falei isso? Por que acontece isso? Por que esse espírito demoníaco não se esconde? Por que ele não foge? É uma questão de autoridade. Quando uma pessoa de autoridade entra num território, as autoridades daquele território têm que se apresentar. É igual exército, não é isso? A hora que chega uma pessoa um padrão lá maior dentro do exército, o menor vai ter que se apresentar e apresentar a tropa, inclusive, para ele. É uma questão de autoridade. O espírito demoníaco, ele não tem para onde fugir, ele tem que se submeter à autoridade que acabou de tocar a terra. Ele tem que ir lá, ele tem que se apresentar. Não há uma escolha da parte dele. Jesus é a autoridade, ele tocou ali, ele tem que se apresentar. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Vamos até mais um pouquinho, aí eu comento. Quando ele viu Jesus de longe, o que ele fez? Olha só, correu e teve que ter um ato de adoração. Obviamente não é uma adoração aqui que nós prestamos a Deus de coração. O verbo aqui, melhor traduzido, provavelmente seria prostrar. É um ato de rendição. Ele se prostra. Por quê? Porque é o mesmo termo para adorar, tá? O ato de adorar é um ato de se prostrar, de se render diante de quem Deus é. E esse espírito, com motivação, obviamente não de amor, mas de medo, temor, né, e respeito, e tudo que ele sabia a respeito de Jesus, ele tem que correr, ele sai correndo em rumo a Jesus e se prostra. Ele não tem outra opção. E ele diz assim: que queres comigo? Fica incomodado, grita, né? Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Gente, nós acabamos de sair de um relato da tempestade, que Marcos está contando que os discípulos não conseguiram identificar a divindade de Jesus. Olha que interessante. E ele vai para um relato agora de um espírito imundo que imediatamente tem que se apresentar a Jesus e declara: este é o Filho do Deus Altíssimo. Coisas que a multidão não tinha entendido, que os familiares de Jesus ainda não tinham entendido, que nem mesmo os discípulos tinham entendido. Porque a pergunta é, quando Jesus fala assim da tempestade, quieta-te, cala-te, quem é este? Não foi essa a pergunta de Jesus? Quem é esse? Peraí, que negócio é esse? Quem é esse que a natureza obedece, que a tempestade obedece? Aí o demônio responde: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É uma questão mesmo de autoridade. Aí ele pede: rogo-te. É até interessante, né? O demônio rogando
por Deus, né? Usando, rogo-te por Deus, que não me atormentes. Mas que tormento é esse que está comigo? Nós temos que lembrar que aqui, gente, eles já estavam sabendo que Jesus veio como descendente da mulher. Você vai pisar na cabeça da serpente, você vai destruir as obras de Satanás. Eles sabiam disso já, e identificaram, é como se assim, o meu tempo de destruição chegou. E eles estão pedindo, é como se eles estão pedindo um prazo para Jesus, mas será que chegou a hora, né? Não me atormente, deixa por enquanto, por Deus, espera mais um momento. E realmente não tinha chegado a hora total, a hora dele vai chegar ainda. Mas a obra de Cristo na cruz destruiu as obras de Satanás. Ele já não tem o poder para agir como ele tinha na vida de pessoas, porque a obra do Evangelho e o Espírito Santo vem sobre a vida de pessoas, liberta de pessoas da influência dele. Então, chegou a hora, mas ainda vai chegar pior, né? Já e ainda não, ele ainda vai ser condenado eternamente, né? E aqui, versículo 8: pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem espírito imundo. Segura aí, vamos voltar aqui a algumas questões rapidamente. No versículo 3 a 5, aí você vai ver de novo, quem quiser, o estado desse homem, acorrentado, né? Arrebentava, a força dele sobre-humana, se cortava, em agonia tremenda, ninguém dominava, era uma situação deplorável, uma situação de um homem totalmente fora realmente de si, tomado pela imundície de demônios, né? Espíritos literalmente imundos no sentido de eles não têm nada a parte de Deus, eles não têm nada de Deus, eles são imundos, impuros, não tem nada a ver com as coisas puras de Deus, então são considerados totalmente imundos, né? Ele gritava, se cortava, sem dúvida os gritos contínuos são resultado de angústia, gente, né? Então ele estava uma pessoa totalmente angustiada, opressa. Um comentarista considera essa passagem, olha que interessante essa observação desse comentarista. Ele considera essa passagem uma das histórias mais lamentáveis da Bíblia sobre desgraça humana. O estado deplorável de desgraça desse homem era um negócio absurdo. E o que nós temos que entender? Jesus, ungido, o Filho de Deus, veio para libertar esse homem. Esse homem representa em níveis últimos o estado da humanidade. A humanidade está angustiada, opressa, debaixo da influência de espíritos imundos, separada de Deus, não é isso que a gente tem falado? Ele representa o estado das nações. E o que Jesus fez com ele quer fazer com as pessoas. A obra de Cristo vem para tirar e resgatar pessoas do império das trevas e levá-las para o reino de Deus, né, do Filho amado de Deus. E aqui, mais ainda, a questão, aqui a gente já viu sobre a questão de prostrar, sobre o tormento, e lá no versículo 9, então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Presta atenção no seguinte, isso aqui foge a uma rotina de Jesus de expulsar demônio. Jesus não tinha o costume de ficar conversando com os demônios. Ele simplesmente cala-te e sai, cala-te e sai. Esse é um evento totalmente à parte daquilo que Jesus fazia. Obviamente tem um objetivo, tem um propósito, né? Ele queria, não era o nome, né? Lembra que na cultura hebraica, nome é quem você é, o que você faz, certo? Você lembra isso quando eu falo de nome, né? Vou dar um exemplo de novo.
quando Jacó nasceu grudadinho no calcanhar de Esaú, não sei se você sabe, na figura da cultura, pegar no calcanhar, ou levantar o calcanhar, era um ato de traição. Sabia disso? Questão cultural. Quando eles viram que estava saindo Esaú e Jacó agarradinho no calcanhar, traiçoeiro. O nome de Jacó é usurpador. Usurpador, já precisa chamar teu filho assim? Ô traiçoeiro! Porque eles davam o nome de acordo com a personalidade, de acordo com a obra, de aquilo que a pessoa era. Quando Jacó tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele. Você não vai chamar mais Jacó, usurpador, traiçoeiro. Você vai chamar Israel, príncipe de Deus. Ele não muda o nome de Jacó, ele muda quem Jacó é. Você entende isso que eu estou falando? Ele muda a vida, a obra, os atos, ele muda quem Jacó é. Então o nome na cultura hebraica e algumas culturas orientais, eu não vou me lembrar, mas inclusive algumas culturas lá que eu tive contato na África, quando eu fui para Moçambique, nomes absurdos que a gente jamais daria para uma criança. Nomes assim terríveis. Por quê? Porque a criança causou um mal na família. Por o nascimento dela, matou a mãe morreu, como acontece em partos. Eles dão o nome, maldito. Jabes, dizendo, por olhos odeia-los. Jabes, né? Teria que ter uma palavra, né? Te gerei, ou te dei a luz com dor. A gente teria que ter uma palavra. Eles tinham palavras que significavam isso, né? Então você vai ver o que? São coisas da vida. Então o nome ele dava mesmo um sentido para a vida da pessoa. Então por isso que Deus mudava o nome, né? O nome de Abrão para Abraão, Sarai para Sara. Às vezes o nome não era ruim, mas Deus queria fazer alguma coisa a mais, então Deus modificava. Era um ato de Deus de transformar aquela pessoa e a história dela. Aqui Jesus não quer um nome como na nossa cabeça. Ele está identificando quem esse espírito é, o que eles estão fazendo, qual a atividade deles, qual o nível, né, de influência. Por isso que ele fala legião. Legião não é um nome, é o que nós somos. Jesus não queria só o nome. O que vocês são? Na nossa cultura seria isso, que nós somos uma legião, né? Essa é a resposta. Nós somos uma legião, né? Existem muitos aqui que dominam, desgraçam a vida desse homem, que tem autoridade sobre ele, né? que tiram esse homem de Deus. Ele não tem nada a ver, nós somos imundos e ele é também. E nós dominamos, né, essa pessoa, né? Aí no versículo 9 ainda, vamos ler novamente. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aqui são relatos totalmente ímpares, diferentes. Jesus não negociava, não há uma negociação. Jesus não falava, não ficava perguntando, era cala-te e sai. Mas aqui tem coisas interessantes que ele está mostrando. Ele está mostrando a natureza daqueles espíritos. Ele está mostrando que aqueles espíritos estão na região, numa região gentílica, separada de Deus, que não quer nada a ver com Deus. Isso é o estado da região. Isso não é um estado só daquele homem. Aquilo é um governo territorial, é um governo sobre aquele povo, sobre aquela nação. Ele só representava de uma forma muito pontual, né, e às vezes dramática, né, o que estava acontecendo em outros níveis com o povo dele. Talvez o povo não estava naquela situação degradante e angustiante como ele estava, né, no sentido total, mas aqueles demônios estavam influenciando toda aquela região. E toda aquela região precisava então de quem? Do Cristo, do Evangelho, conhecer o Filho de Deus. Não só esse homem, toda a região. E a gente vai ver isso com o texto aqui.
No versículo 11, lemos: uma grande manada de porcos estavam passando numa colina próxima. Os demônios implorando a Jesus, o que eles falaram? Imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele, Jesus, lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram, né? Então você vê aqui é como se assim, Jesus falando: não chegou o tempo da destruição total de vocês. Vocês vão ter mais um tempo, vai embora, vai para os porcos. Há uma concessão de Jesus de alguma forma, né? Mas não porque os demônios pediram, isso que a gente tem que entender, porque o plano de Deus ainda era esse. Se o plano de Deus fosse destruído imediatamente, não haveria concessão. Mas Jesus deixa por mais um tempo, como Apocalipse fala, que não vamos discutir a questão literal ou não do milênio, mas se fala que no finalzinho do milênio Satanás será solto de novo e vai enganar as nações de novo. Mas por que Deus faz isso? Deus tem os planos dele, o controle dele. Deus vai deixar, depois de prender Satanás, soltá-lo de novo. E também com a morte dos porcos, quando eles precipitaram, ficou uma coisa visível daqueles os demônios. De todos aqueles seres, que não era só um, né? Porque simplesmente ele mandava embora, não seria algo visível. Então provavelmente tudo isso, essa visibilidade que está acontecendo aqui, as palavras, mas tudo isso mostra a força de Jesus, o poder e a autoridade sobre tudo isso aí, sobre esses seres que estavam numa questão territorial, num povo, e angustiando aquela pessoa objetivamente, tá? Um estado deplorável ali, né? Então vamos lá, vamos prosseguir, versículo 12, oi. Não necessariamente, né? A gente interpretação bem superficial, né? Se fosse assim, 2.000 demônios também está em um homem, não tinha que estar em 2.000 homens, não faz sentido. São questões espirituais, né? Não são questões materiais, né? Então, um homem lá podia ter a mesma quantidade que estava em 2.000, né? Que são aquele grupo de seres ali que está simplesmente influenciando aquilo ali, né? A gente não sabe, né? Não sabe. É mais fácil pegar talvez o termo que eu não me lembro, quem quiser procurar para mim, o termo legião. Legião é um termo militar, tá? E a legião tem a quantidade de soldados. Então é muito melhor essa interpretação do que pela quantidade de porcos. A legião já falava para Jesus, numa cultura militar, quantidade de soldados romanos, a legião. Então, cada legião comandada, por um general maior ali, um comandante, tinha um número, a legião tinha um número exato. Então, por isso que é isso, uma legião. Jesus já sabia então a quantidade que tinha, tá? Vamos lá, voltando ao versículo 14. Versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Então, provar aqui, a mãe sugeriu isso aqui. O texto talvez já aponta. O que aconteceu? No caso da situação com os porcos, quem viu aquilo saiu contando na região o que tinha acontecido. Aí o povo, vamos lá ver o que está acontecendo. Curioso, o ser humano é curioso, né? Vamos lá ver essa situação, o que esse homem está fazendo, quem é ele, junto a gente, meu irmão.
tá? Então, para você ver como mobilizou então uma região. Gente, mobiliza. Nós aqui não entendemos isso, tá? Cultura oriental. Você vai, por isso que lá na África ainda, você vai para alguns lugares, os caras juntam 1000 pessoas, 2, 3, 10 mil. Por quê? Porque é uma questão cultural. Acontece uma coisa na aldeia, numa aldeia lá, se você fica ali, acontece mais uma coisa. Meu irmão, no outro dia, já na outra aldeia já veio. Aí você passa o terceiro, o quarto dia, quinto, não sai dali, fica todos os dias ali. Eles vão trazendo gente, você não precisa pedir. Eles vão contando e vão chamando, ó, está acontecendo isso, vem aqui ver, vem ver. Então esses grandes conferencistas cruzadas na África, se você perceber as cruzadas deles, duravam dias, 10 dias, sucessivamente, porque cada dia era um pouco maior, porque eles começavam a espalhar as notícias, né? E o povo ficava sabendo de longe, eles caminhavam longe para chegar lá. Então era uma questão oriental, uma questão cultural. Então isso acontecia quando Jesus estava, por isso que a multidão se aproximava, ia para o deserto às vezes sem comida, não sabia se ia voltar. Lembra a situação da multiplicação? Nós vamos mandar esse povo embora, eles vão desfalecer. O povo ia atrás de Jesus sem saber se tinha comida para ir embora. Aí você fala assim, desfalecer, né? Eu vou embora para casa aqui, daqui 10 minutos eu como alguma coisa. Você não está entendendo. Para ele voltar para a casa deles, às vezes demorava um dia de caminhada. Estava mulher, criança, mais tempo, o sol, alguns podiam morrer desidratados. Então na nossa cabeça a gente não visualiza isso, né? Essa logística. Então Jesus fala, não, como que eu vou mandá-los embora? Eles vão desfalecer. Nós vamos dar o pão para ele. Como? Ninguém tem como pegar os discípulos. Tem onde comprar pão aqui, Jesus? No deserto, né? Ele vai fazer um levantamento ali dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus faz a multiplicação que a gente leu. 14, 15. Quando se aproximaram de Jesus, quem se aproximou? Aquele povo que veio, né, das regiões. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem. O povo conhecia aquele homem, gente. O homem que fora possesso da legião de demônios. Olha como ele estava: assentado. Que jeito mais? Vestido. O resto estava rasgado, cortado. Já estava sentadinho, sem gritar, sem se cortar, sem agredir ninguém, sentado, vestido e em perfeito juízo, né? Parte mental, conversando normal, como se nada tivesse acontecido. E é óbvio, o que acontece? Ficaram com medo. Peraí, gente, eles tomam um susto, né? O medo toma conta. Você percebe que lá no meio da tempestade, o que tomou conta dos discípulos? Medo. O medo nessas situações sempre é o oposto da fé. Aonde não há fé em Jesus, há um medo. Medo pelo desconhecido aqui, medo porque eles conheciam o homem, o estado dele. Muitos aqui já tinham tentado acorrentá-lo, ele quebrava as correntes. Cara, quem é? O que está acontecendo? Toma então um certo temor dessas pessoas que conheciam a situação daquele homem. Então, aquilo que está acontecendo, lembra, tudo que Jesus está fazendo e Marcos está relatando, pelo amor de Deus, gente, não esqueçam disso. Ele está querendo revelar a identidade de Jesus. Ele está querendo revelar a divindade de Jesus, o poder messiânico de Jesus. Ele está construindo nas histórias quem Jesus é. E depois a gente vai ver para onde ele vai mostrar que esse Jesus, o Cristo, Filho de Deus, é o servo sofredor. Aí era mais um auge da revelação que eles não conseguiam compreender.
Se ele é, que eles começaram a entender depois que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, pronto, poderoso, sobre a natureza, sobre o Espírito. Depois chega um momento que eles entenderam. Aí Jesus fala: entenderam? Ótimo, agora eu vou sofrer, morrer. Pronto, foi mais uma dificuldade. Não, agora deu pane mesmo. Como o Filho de Deus, o Cristo, o Rei dos judeus prometido, para trazer o reino eterno, vai morrer, sofrer, está errado. Foi quando Pedro falou: não, Jesus. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Você não cogita, você não entende as coisas de Deus. Aqui não quer dizer que Pedro estava endemoniado, tá? A gente vai ver isso aí. Mas o pensamento era um pensamento diabólico. Quem não queria que Jesus cumprisse a missão? O diabo. E ele se deixou pensar como uma pessoa que não era discípulo de Cristo, mas que estava influenciado por pensamentos do maligno. E Jesus deixa bem claro para ele: você está pensando igual o diabo, o meu adversário, para trás de mim. A gente vai voltar a falar sobre isso. Versículo 16. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Então olha só, aqueles que viram os porcos já chamaram gente, certo? Aí essa gente que estava lá viu um homem assentado, vestido perfeito juízo. Contaram também para outros o que tinha acontecido. Então você percebe? Vamos contar. Conta e conta e conta e conta. E era exatamente, Jesus precisava disso. Para quê? Para se apresentar àquele povo, para mostrar quem ele era. 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Por quê? Ficaram com medo. Lembra? Em outros falam que os donos dos porcos tiveram o quê? Prejuízo financeiro. Gente, olha o problema. Espera aí. Se acontecesse isso, o que está em jogo aqui? Os meus interesses pessoais com a revelação do Filho de Deus. Eles estão preferindo os lucros financeiros, eles estão preferindo os seus porcos a conhecer aquele que libertou o homem. Já é uma escolha que eles estão fazendo. Em vez de falar: Jesus, vem, nós precisamos entender quem o Senhor é, que poder é esse, nos ensina. Não, vai embora do nosso território, sai daqui. É uma reação de pessoas que não querem ser incomodadas por Deus, né? Não querem ser salvas por Deus, não querem entender quem Jesus é. Vai ser um incômodo. Ele já começou a perturbar a nossa vida. Mas como? Ele salvou o homem lá que atormentava vocês. Não, mas já mexeu na nossa finança. Nós estamos com medo. Você está fazendo coisa que a gente não está entendendo. Não é da nossa religião, não é da nossa cultura. E Jesus então causa um transtorno, né, para aquelas pessoas aí. Versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, ele foi embora. Jesus foi, olha que interessante, né? Jesus tá bom, como que assim? Lembra? Vai para casa. Não quer? Bata poeira no pé, vai embora. Jesus fez o que fez. Estava querendo salvar, mostrar quem ele era. Não é bem assim? Vai para o barco, embora. Jesus não força ninguém. Ou eu tenho uma revelação e creio, ou eu não tenho. Ou eu quero Cristo, ou eu não quero. Então, aqui vocês vão um relato muito simples ali, né? Óbvio que a gente sabe que é uma obra do Espírito, graça aqui, né? Que abre os nossos olhos. Mas simplesmente eles preferiram ali, né? Não ser incomodados. Manda ele embora, vai embora. E Jesus pega o barco, vai embora. Olha que ele começa aí, o que acontece? O homem, né, o gadareno aí, ou seja lá o que for, a região que estiver endemoniado,
suplicava-lhe que o deixasse com ele. Olha que interessante, né? Muitos que Jesus chamava, né, e não queriam seguir Jesus. Muitos Jesus queria que seguisse ali e não seguiram. Alguns que Jesus chamou, que quiseram cuidar de coisas antes, ele falou: olha, deixa os mortos enterrar o morto. Deixa eu despedir do meu pai. Olha, quem não deixar a tua casa para me seguir não é digno de mim. Jesus começa a mostrar: aqui esse homem quer o que? Agora ele quer seguir. É o contrário, você me libertou, eu quero. Lembra daqueles 10 leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram? 1. E os 9? Que gratidão, que compromisso, que nada, tá bom, já, deixa esse, já usufrui da bênção. Esse homem não, ele vai atrás, Jesus vê que estava indo embora, ele suplica: deixa eu ir com o Senhor. E é interessante, Jesus não deixa. Não era talvez hora dos gentios, né? A gente tem que entender que existe um plano de Deus. Primeiro eu vim para Israel, vim para os meus não me receberam. Mas ele veio para o povo de Israel, e ele fez algumas coisas com algumas pessoas gentias, e esse foi um caso. E esse homem falou: eu quero ir atrás. O que Jesus responde? Jesus não o permitiu, mas disse: vai para casa, para sua família, e o que? Anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Não, você não vai nesse mundo. Você vai para a sua casa, para a sua família, e contar o que eu fiz por você e o quanto de misericórdia eu tive de você. Vai pregar o Evangelho, vai anunciar os meus feitos na sua vida, vai anunciar a salvação que te alcançou, vai anunciar a misericórdia que te alcançou, vai contar. Esse é o primeiro missionário que Jesus envia, um gentio, para o seu próprio povo, para a sua própria casa, para a sua própria família. Jesus faz um envio aqui: volta, vai para a sua casa, para a sua família, e usa o termo proclame, anuncie, que é o termo anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho. Conta, fala da graça que te alcançou, da misericórdia que te alcançou. Conta para os seus. Então, o que ele fez? Aquele homem se foi e obedeceu Jesus, né? E começou a anunciar em Decápolis. Gente, Decápolis são 10 cidades dessa região. Ele vira um missionário de Jesus. Ele não foi só para casa dele, ele começou a andar as 10 cidades da região leste do mar, como um anunciador da mensagem de Cristo, da misericórdia que alcançou a vida dele. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. E aqui eu acho que termina, né? Minha tinha mais uma folha aqui. Olha só, antes de encerrar, a última observação, só para ficar claro que o que eu já falei. Jesus aqui, ele coloca, o transforma em missionário, né? Um enviado, um missionário. Aliás, o primeiro apóstolo, a palavra apóstolo na Bíblia significa enviado, tá bom? Apóstolos, depois que vira um título dos apóstolos, mas a palavra apóstolos era enviado. Então foi o primeiro enviado, o primeiro apóstolo, né, de Jesus. Então, aos gentios, Jesus inverte a ordem do silêncio. Você lembra que todas as vezes que Jesus estava curando, ele estava falando assim:
não conta para ninguém. Lembra? Os demônios ele não deixavam falar, por quê? Porque sabia quem ele era. O que nós chamamos isso? Segredo messiânico. Preste atenção agora no que eu vou falar. Tudo que estava acontecendo de sinais lá nos judeus, Jesus mandava eles ficarem quietos e não contar. Quando ele faz um sinal aos gentios, ele faz uma ordem ao contrário: conta. Isso tem uma explicação. A explicação é do segredo messiânico. Jesus não queria que sua identidade aos judeus fosse antecipada, porque senão a morte dele seria antecipada. Eles não queriam, ou então eles iam ovacionar Jesus, iam querer colocar ele como rei. Se ele é o Messias, o rei, vamos fazer uma revolução contra o Império Romano. Então Jesus estava evitando que eles, com a interpretação errada que eles tinham da primeira vinda do Messias, colocasse sobre Jesus a interpretação deles. Jesus queria que a identidade dele fosse sendo construída pelo próprio Deus para os judeus. Só que os gentios não tinham concepção nenhuma de Messias. Lá conta, pode contar, espalha a graça de Deus, espalha tudo que eu fiz aí logo. E a ordem é ao contrário. Então, para os judeus, quietinho, não é hora ainda, calma, segura, mas eles não aguentavam, né? O povo ia lá e acabava falando, né? Mas Jesus estava tentando conter e preservar a antecipação de reações dos judeus, apesar de não conter algumas pessoas, obviamente, porque não tinha como ficar calado quando ele ressuscitava alguém. Ficar calado quando curava, como você vai ficar quieto, né? Eles não conseguiam obedecer a Jesus nisso, né? Eles acabavam contando aí o que Jesus tinha feito por eles. O segredo messiânico foi restrito ao contexto judaico, pois somente os judeus tinham um conceito equivocado, errado da primeira vinda do Messias. Como rei conquistador, eles achavam que o Messias viria na primeira vida como um rei conquistador, mas Jesus está mostrando que ele veio como servo e sofredor. Exatamente, né? Quando a pessoa tem esse encontro, essa salvação, deveria ser natural a pessoa contar, né? Passar isso para frente, que é o que ele chama de frutificar esse evangelho. Se esse evangelho me salvou, como não falar do evangelho para salvar outros? Como não contar a graça que me alcançou? Como não contar a misericórdia de Deus de salvar a minha vida com a obra de Cristo? Como não mostrar a grandeza da obra de Cristo? Então, essa é a vida que a igreja tem que retomar, gente, né? A gente precisa deixar isso, o Espírito Santo, né, trazer esse oxigênio do céu para a gente respirar, viver e poder fazer isso como algo natural da igreja, né? Algo natural do corpo de Cristo aí. O homem obedece a Jesus, proclama a misericórdia de Deus por todas as 10 cidades da Síria, da Decápolis. Por consequência, todos é uma linguagem que esse todos não quer dizer, a gente tem que entender que todos é uma linguagem universal ali, né? A todo mundo que ouviu, não quer dizer que é cada uma das pessoas que moravam na região, não significa isso, tá? Todos da região que ouviram, que tiveram acesso, ficaram o quê? Maravilhados, se maravilharam. Obviamente, alguns comentários falam, obviamente, nessa região aqui, o que aconteceu? Alguns devem ter se convertido com a pregação desse primeiro missionário, um ex-endemoniado que morava nos sepulcros, e que conta a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Vamos começar aqui um trechinho só para a gente iniciar. A gente continua a semana que vem. Eu vou explicar a estrutura do texto para a gente ler todo ele a semana que vem, mas eu vou explicar a estrutura. Lembra que Marcos conta algumas coisas, eu usei esse termo, vamos ver se você vai lembrar.
episódios que ele mistura. Ele começa a contar de uma coisa, por exemplo, lá nas famílias, lembra dos familiares que estavam perseguindo Jesus e queriam levar ele para casa? Ele conta aqui, de repente ele fala dos fariseus, dos religiosos, depois ele volta ao assunto dos familiares. Isso é uma metodologia de escrita de Marcos, que os teólogos chamam de sanduíche. Então começa com uma história, vem um recheio no meio, e aí aquela história volta e fecha o final. Uma explica a outra, uma traz pontos e contrapontos. Esse texto que a gente vai ler, exatamente, ele faz um outro sanduíche aqui, literário, né? Ele vai contar a história de Jairo, da filha de Jairo, começa falando da filha de Jairo, aí de repente entra a mulher com fluxo de sangue no meio da história. Aí ele relata o caso da mulher de fluxo de sangue, e lá no final ele volta e termina a história de Jairo. Por quê? Porque tanto a história da filha de Jairo como a história da mulher de fluxo de sangue tem coisas em comum e coisas opostas, mas essas duas narrativas, elas se explicam, elas trazem à luz algumas coisas que Marcos quer contar e ensinar, relatando isso. Só para você ter uma ideia, aqui, olha que interessante aqui no livrinho aqui, ó. Presta atenção. No contexto dessa sessão sobre milagres, essas histórias, a filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia, representam os dois últimos dos 4 tipos de milagres nessa ordem. Lembra que ele está contando uma bateria de milagres. Ele contou, primeiro, o poder sobre a natureza. Depois agora a gente viu sobre os demônios, sobre a enfermidade, a gente vai ver agora da filha, né, da mulher de fluxo de sangue, e sobre a morte. Natureza, o poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre os espíritos, o poder de Jesus sobre a enfermidade física e o poder de Jesus sobre a morte. Gente, os caras escreviam sabendo que ele estava construindo uma argumentação. Quando a gente lê às vezes a Bíblia fora desse contexto, a gente não vê que tem uma narrativa que está se completando. Isso é ruim. Pelo menos uma vez na vida a gente tem que ler assim, porque quando você lê depois picado, você vai entender. Tem uma continuidade, tem uma estrutura, algo está crescendo na narrativa de Marcos. Tá? Então vai culminar agora Jesus de novo, sobre a enfermidade física e sobre a morte. Mais uma observação: os dois tipos aqui, enfermidade e morte, são semelhantes ao relato do exorcismo, pois tratam de questões das leis de pureza. Depois a gente vê melhor isso aí. Temos nessa passagem a chamada hermenêutica do amor, né? O que é a hermenêutica do amor? É a interpretação, como se fosse você interpretar algo a partir da característica do amor. Jesus faz isso. Por quê? Olha só, em que a compaixão de Jesus pelas pessoas que sofrem tem prioridade sobre os códigos legais, como a proibição de tocar pessoas imundas. O judeu não podia tocar gente imunda. Jesus tocava leproso. Jesus deixou e não repreendeu a mulher do fluxo de sangue, que era considerada impura, imunda, tocá-lo. Não deixou que ela tocou sem saber, mas ele não repreendeu. Era mulher, uma questão cultural aí, né? Com fluxo de sangue, hemorragia. A mulher, nem no momento dela, do fluxo natural dela, da menstruação, do ciclo dela, ela era considerada na época cerimonialmente impura. Até nesse período a mulher tinha que se afastar. Imagina uma mulher que estava há anos com fluxo, uma hemorragia contínua. Ela tinha que ser tratada fora da comunidade, como um leproso. O que Jesus está mostrando? Que a compaixão dele supera essas leis. Ele deixa se tocar, ele toca.
porque o amor e a vida e a bênção dada no reino de Deus é maior do que códigos religiosos e códigos legais. Esse é um grande ensino que Jesus está mostrando. Lembra, não é o sábado que serve o homem, é o homem que serve. Ao contrário, não é o homem que serve o sábado que serve o homem. Ele é Senhor do sábado. As coisas criadas e a lei foram criadas para servir o homem a se encontrar com Deus. Se aquilo está atrapalhando, não serve mais para nada, porque o principal é se aproximar de Deus, é ajudar a encontrar. Por isso que a lei era um aio, né? O que é um aio? Um ajudante, um tutor, até Cristo. E aí em Cristo nos tornamos filhos maduros, não precisamos mais de aio quando crescemos, de ajudante, porque somos filhos, herdeiros, maduros. Chegou a promessa, tá certo? Então aqui nesse texto a gente vai ler, a semana que vem a gente vai ler essa história então de Jairo, da mulher do fluxo de sangue. Jairo de novo, ele fazendo esse sanduíchezinho aí literário e explicando a compaixão dele, né, para uma mulher impura, para um homem possivelmente rico da sociedade. Jairo é citado por nome, isso raramente acontece. Uma pessoa curada quase não é citado o nome, tá? Jairo era um chefe, né, importante na época. A mulher, ao contrário, uma mulher anônima, insignificante, separada da sociedade, uma enfermidade que a tornava impura. Então você tem duas classes sociais: um homem de classe social importante pedindo ajuda para Jesus, e uma mulher insignificante, e Jesus atendendo as duas pessoas igualmente. Isso são coisas importantes. Jesus está mostrando o valor da criança no reino de Deus. Deixa vir a mim os pequeninos. Jesus está mostrando o valor da mulher, que na cultura tinha dificuldades culturais, né? E Jesus está mostrando toda essa dinâmica aí de cada pessoa no reino, nessa nova comunidade messiânica que ele está construindo, que é o que nós chamamos hoje de igreja. Tá certo? Amém? Vamos orar? A semana que vem eu retomo, tá? A explicação rapidamente e a gente continua lendo o texto aí. O que você gravou de hoje aí? Lembra que esse bloquinho aí, Marcos está mostrando então o poder de Jesus sobre a natureza, de novo sobre o espírito e o mundo, dali depois sobre a enfermidade física e sobre a morte. Por quê? Porque ele está mostrando a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que ele quer, que os discípulos entendam, a multidão, todo mundo que ouvisse os ensinamentos de Jesus. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos mais um dia pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela honra que nós temos de ler a Bíblia, de ler esses livros que foram inspirados pelo teu Espírito deixado a nós. Ler um livro compilado, totalmente soprado e movido pelo teu Espírito. Senhor, um livro que pessoas deram as suas vidas. Muitos morreram para preservar, para transcrever, para traduzir essa escritura. Senhor, quanto sangue derramado pelo amor ao Evangelho, pela sua palavra, Pai. E hoje a nossa facilidade de livremente numa noite dessa ler a palavra, conversar sobre ela, abrir o nosso coração para sermos ministrados pelo teu Espírito, Pai. A ti a nossa gratidão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.